Paz do Senhor, todos. É uma grande responsabilidade estar nesse lugar, um lugar tão santo, tão precioso, tão tremendo, com uma responsabilidade grande como essa. Eu me alegro tanto de ver o que o Senhor Deus já fez aqui. Desde ontem à noite, a forma como o Senhor tem operado de maneira tão grandiosa, maravilhosa. Hoje, pela manhã no louvor, ao entrar, já, glória de Deus, já percebi, muitos irmãos se quebrantaram, e eu também, a vontade que tinha. Me lembrei a época de 18, 20 anos, que quando eu conhecia a igreja, e que todo culto queria me jogar no chão, queria chorar e me jogar na presença, e eu fazia isso. Ó. E aqui, pastor, quando eu cheguei de manhã hoje, veio esse espírito outra vez, me senti um menino, e queria me jogar no chão, queria clamar, chorar. Consegui dar uma ajoelhadinha tímida para não escandalizar, porque escandalizar os irmãos, por causa daquilo que Deus tem feito. Que glorioso. E hoje, ouvia os irmãos comentando, não? É uma sinfonia, como o Senhor está falando, parece uma sinfonia de anjos e instrumentos, e como cada pregação é uma sinfonia sincronizada. E disse: Senhor, se eu tiver que pregar, nem sei tocar violão direito, que não desafine a sinfonia. E estava tentando me animar ali, porque disse todo do frio da barriga. Eu não sinto frio da barriga, não sinto nada daqui para baixo tampouco. Então, estou tranquilo. Então, amém, que o Senhor nos ajude. O pastor acabou com a minha raça ainda orando por mim. Então, o Senhor nos auxilie. Vamos abrir nossas Bíblias. Obrigado, meu irmão. No livro de Levítico. Capítulo 13. Obrigado. Levítico, capítulo 13. E vamos ler do 1 até o versículo 11. Diz assim: sua palavra falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tiver tornado branco e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isso, o declarará imundo. Mas se a mancha lustrosa na sua pele for branca e não parecer mais profunda que a pele, e o pelo não se tiver tornado branco, o sacerdote encerrará por 7 dias aquele que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e se a praga, na sua opinião, tiver parado e não se tiver estendido na pele, o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará outra vez, e se a praga tiver escurecido, não sendo ou não se tendo estendido na pele, o sacerdote o declarará limpo, é uma pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de ter se mostrado ao sacerdote para a sua purificação, mostrar-se-á de novo ao sacerdote, o qual o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra.
Quando num homem houver praga de lepra, será ele levado ao sacerdote, o qual o examinará, e se houver na pele inchação branca, que tenha tornado branco o pelo, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na sua pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. Ajuda-nos, Senhor. Em Brasília, acordo cedo, trabalho bem cedo, e os dias são longos. E bem cedo chego ao trabalho, a um ponto eletrônico, e por causa do testemunho que temos que dar, eu gosto de chegar um pouco antes e bater o pontinho. E quando chego, ninguém chegou ainda. As pessoas começam a chegar às 7h30, 7h40, e o atendimento começa pelas 8h. E como aprendi que assim faço a leitura bíblica no estacionamento do posto que trabalho. E um dia desses lendo, caiu minha leitura desse texto, Levítico, capítulo 13. Hoje eu ouvi pastor Balan falando sobre o hábito que ele tem de ler a Bíblia e quantas vezes se lê a Bíblia em um ano e se ganha a Bíblia na igreja de Balan, né? E que ele ganha todas as Bíblias e tem quilos de Bíblias grandes. Bíblia, trouxe uma de Jerusalém, mega, hoje. E disse, eu ouvi uma vez um servo do Senhor dizer, leia a palavra até que ela quebrante seu coração. Então, quando começar a ler, leia até que seu coração se aqueça e você se quebrante. Então, nesses últimos anos, eu tenho procurado fazer assim. E às vezes não dá muito certo, porque quando eu leio a primeira linha já me quebranto e não anda a leitura. E esse dia, lia esse texto e a palavra começou a falar no meu coração. Porque o Senhor Deus é perfeito. E o livro que deixou para nós é perfeito. A palavra do Senhor que está aí, de sua posse, é o livro mais maravilhoso que há. Eu tenho tido a pretensão de ensinar sobre Gênesis em Brasília e hoje como olhar Gênesis para mim é corrigir todas as distorções que a ciência nos tem empurrado como verdades. Gênesis é a verdade para mim. E como um Deus grandioso escreveu e deixou um texto tão simbólico, tão rico às nossas vidas. E Levítico é um desses livros. Gênesis é cheio de símbolos, Levítico também é cheio de símbolos. E me chamou a atenção essa doença sendo tratada num texto espiritual e tratada da seguinte maneira: essa doença lepra, para o povo de Israel, não deveria ser levada a médico algum. Qualquer outra enfermidade no povo de Israel iria aos médicos. Talvez você se pergunte, mas não havia médicos em Israel. Havia médicos que tratavam as outras doenças, mas ela teria que ser apresentada ao sacerdote. O diagnóstico de qualquer outro tipo de enfermidade era do médico, mas essa doença, a lepra, ela precisava, por ordem do Senhor, ser apresentada ao sacerdote. Esse foi o desígnio do Senhor, foi assim que quis o Senhor. E então Deus, no momento, chamou Moisés e Arão. E Deus talvez tenha feito com eles uma faculdade rápida ali. Moisés, venha cá, Arão, venha cá. Tu, Arão, serás sacerdote para sempre, teus filhos também. Então, vou lhes colocar numa faculdade de medicina agora, porque há uma enfermidade que tu e teus filhos diagnosticarão. Tu não terás poder para curar a enfermidade, mas o diagnóstico está sobre tua responsabilidade. Chamou Deus a Arão, chamou Moisés, como lemos aqui, e disse, vou lhe dar um curso rápido de lepra. Olha, queridos, estudei na faculdade de medicina lepra, formei em 95, devo ter estudado lá por volta de 91. Quanto tempo faz, amor? Nunca sei fazer essas contas. Sempre faço a menos ou a mais. E lá por 90, 91, estudei.
E agora, um pouco por causa da pregação, reli para ver se mudou alguma coisa. Mudou muito pouco a respeito da classificação da doença. O que Deus disse a Arão e a Moisés era o seguinte: Arão, venha, vou te ensinar a reconhecer os tipos de lesão da lepra. Então disse Deus: a lepra começa com uma lesão inchada, e ela tem também um aspecto brilhoso, e ela pode ser múltipla, e ela pode ter poucas lesões. E existem lesões, Arão, que parecem-se com lepra, mas não são lepra. E é importante que tu saibas diferenciar uma coisa para outra, porque essas lesões, que a palavra do hebraico é kapahat, ela é uma lesão dúbia, que não chega a evoluir para doença grave. Hoje a classificação da medicina é exatamente essa: lesão tuberculosa ou paucibacilar, que é a inchada, a outra múltipla, brilhosa, e a duvidosa, borderline. A definição, a classificação que o Senhor ensinou a Arão é a mesma que os médicos hoje, depois de séculos, estão ensinando aos alunos de medicina. E a Jane é médica, Naira, deve ter visto isso. Deus chamou e trouxe Arão e disse: eu quero que tu reconheças as lesões. Quando nós estamos na faculdade, os professores de dermato dizem: vocês nunca confundam micose com lepra. Porque vocês nunca devem dizer a um homem que tem lepra que ele tem micose, porque micose trata com pomadinha, é algo leve. Mas se você deixa passar a lepra como micose, esse doente vai morrer da maneira mais terrível possível. Lembro de um professor ensinando isso. Elas são parecidas, mas não são iguais. Você deve saber reconhecer. O Senhor deu ali um curso rápido a Moisés e a Arão. E essa doença que o sacerdote precisa reconhecer foi a doença escolhida por Deus para simbolizar o pecado. Foi a doença escolhida por Deus, assim como a serpente foi escolhida pelo Senhor para representar a Satanás, e como ela se parece com Satanás em todas as a sua aparência, seu comportamento. A lepra foi escolhida por Deus para simbolizar o pecado, porque ela tem toda a característica do pecado, tem todo o desenvolvimento do pecado, tem toda a cara, a face da maldição que passou a habitar no nosso coração depois que nós caímos lá no Gênesis em Adão. Então, vou lhe tentar, não quero falar sobre medicina, pastor, estou tentando, muitos raciocínios em minha cabeça. Rapidamente, a lepra se contrai por meio da saliva, pela boca. E Eva caiu porque ouviu a palavra de Satanás. Pela boca recebeu a contaminação. A lepra leva muito tempo depois da infecção para aparecer, para evidenciar-se. Por isso crianças não costumam ter lepra. A lepra aparece na fase adulta porque ela leva 5, 7 anos, a causa até de 30 anos para aparecer a primeira lesão. Mas aparece, fica lá escondida, incubada, e um dia aparece. É uma doença de evolução lenta. Eu falo na igreja em Brasília: cuide de suas crianças. Elas não nascem anjos, elas não nascem santas, elas nascem com uma enfermidade em seu coração, elas nascem com pecado. E diz a palavra do Senhor que a iniquidade, o pecado, a estultícia está ligada ao coração da criança. E disse que a vara a afastará dela. Nossas crianças crescem e começam a manifestar a grandeza da impureza, da lepra que ocupa seus corações. Cedo ou tarde vai aparecer a lesão. Cedo ou tarde vai aparecer a manifestação da grandeza, do quão cruel é seu próprio coração. Ouço os homens dizerem: as crianças são a pureza da humanidade. Elas ainda não manifestaram toda a crueldade que há em seu coração. Por isso dizia, cuide seus filhos, porque eles vão manifestar a doença, eles vão manifestar a lesão.
Ensine reverência a seus filhos com as coisas do Senhor. Não faça com que eles achem que o culto é um lugar de brincar, é um lugar onde podem fazer o que quiserem. Ensine desde cedo a eles que esse é um lugar onde está a presença do Senhor, porque chegará o dia em que eles manifestarão a insensibilidade do leproso. E se você não tiver dito a eles qual é a sensação de estar na presença de Deus, esses moços morrerão por causa da sua enfermidade. A lepra é uma doença gravíssima, e Deus a deixou como símbolo. Disse o Senhor: Arão, tu vais examinar isso, tu vais examinar, e tu vais fazer o diagnóstico, e tu vais tomar condutas com relação a essa doença. O que a maioria das pessoas sabe a respeito da doença é que ela aparece por manchas brancas, não? É o que quase todos sabem. Algumas lesões. Eu me lembro quando era pequeno, hoje não há mais leprosários, mas quando era novo, os pacientes hanseníase, eles ficavam pelas ruas, era muito comum ver, nós víamos muito. Me lembro muito dos tubérculos, das lesões inchadas e dos narizes, e enfim, eu não vou descrever. Eu trouxe algumas fotos aqui, mas fiquei pensando durante a pregação, jantaram agora, talvez não seja bom mostrar. Mas eu lembro bem aquelas imagens, meu pai dava as esmolas a eles, como era degradante ver o estado daquelas pessoas, como era triste. E as lesões deveriam ser diagnosticadas com rapidez. Então disse o Senhor: Arão, tu vais fazer o diagnóstico. O que a maioria das pessoas não sabe é que aquela mancha branca, ela não nasce porque o bacilo afeta a pele. Ela nasce porque o bacilo mata a sensibilidade do nervo que vai até aquela região da pele. A lepra não é uma doença primariamente dermatológica, a lepra é uma doença de sensibilidade. O doente leproso, ele começa perdendo a sensibilidade do nervo que conduz a inervação e a motricidade de determinada região. E porque essa sensibilidade é perdida, começa aquela região a perder a capacidade de sentir, primeiro, calor, depois dor e, por último, perde completamente a sensibilidade. Então, o leproso, porque tem os nervos inflamados e perdeu a sensibilidade, ele encosta em algo quente e não percebe, e está ali queimando, e de repente forma-se uma bolha e perde dedos assim, e tantas outras coisas por causa da perda da sensibilidade. Veja, querido, o Senhor não deixou essa doença na palavra como símbolo do pecado por acaso, porque a lepra é uma doença que te faz perder a sensibilidade. Quando nós pecamos em Adão, nós perdemos a capacidade de ser sensíveis a Deus. O pecado, quando começa a se manifestar na vida de um homem, a primeira coisa que ele lhe tira é a sensibilidade desse homem para com as coisas de Deus. Lembro como Adão caminhava com o Senhor. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Estou tentando aqui. Está feia a coisa. Não sinto, pastor, de baixo. Por isso eu não estou andando assim. Lembro como Adão caminhava com Deus. E como deveria ser maravilhoso caminhar com Deus. Todo dia vinha a glória do Senhor. Aquilo que nós buscamos, aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos, aquilo que você veio buscar aqui, que talvez tu já tenhas perdido há muito tempo. Vamos à convenção porque lá está a glória de Deus, e de repente algo acontece, um milagre, vem a presença do Senhor e tudo muda. Adão tinha isso todo dia. Todo dia vinha a glória de Deus, e a glória de Deus descrita muitas vezes na palavra como uma manifestação calorosa, de calor. Diz a Escritura, porque nosso Deus é fogo consumidor. Quando se manifestou o Senhor a Moisés, se manifestou por meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Assim são os servos do Senhor, sarças que ardem e não se consomem, cheios da glória do Senhor. Como disse, quando cheguei aqui pela manhã hoje, como senti sua glória e aquele calor, como é bom chorar diante dele.
confessar os pecados, como entrar na presença de Deus é caloroso, é glorioso. E o leproso perde, a primeira coisa que perde é a sensibilidade ao calor. É a primeira sensibilidade que vai embora. Não sente mais o que é quente e o que é frio. Adão, quando pecou, já não mais tinha sensibilidade para a presença de Deus. Tornou-se arredio com Deus. Tornou-se torpe com Deus. Não sabia mais quem era aquele ser glorioso que o visitava e o tratava como pai. Passou a ser agressivo. Quando nós estamos na carne, amados, nós começamos a ter posturas agressivas com Deus e com qualquer um que represente a Deus na nossa vida. Como dizia o pastor, como não posso bater em Deus, vou bater no pastor, no presbítero, ou qualquer um que represente a Deus em minha vida. Me lembro de Adão dizendo: a mulher que tu me deste, ela que me fez pecar, a culpa é dela. Aliás, antes de ser dela, é tua, porque foi tu que me deste. Se não tivesse me dado, estávamos bem até hoje. Sim. A petulância de quem está na carne, de quem perdeu, que está leproso. Amado, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos doces com Deus. Agora eu vou pegar o microfone. Já sinto a perna direita. Quando nós estamos cheios do Espírito, somos amáveis com Deus. Deus passa, minha esposa, desde cedo é um termômetro para o Espírito Santo. Se Deus passa a 10 quilômetros, ela está chorando aqui. Ela tem uma percepção, não foi boa, amor, essa. Ela tem uma percepção. E quando nós estamos cheios do Espírito, somos catadores de culto. Queremos estar em todo culto. Todos os cultos são importantes. Culto de oração, meu Deus, o culto de oração. Escola bíblica, a escola bíblica. A palavra de Deus, estar na presença de Deus. Há um zelo, uma motivação, um amor pelas coisas do Senhor. O pastor é Deus na terra. O pastor é quase idolatrado. Aqui temos um pastor idolatrado, está por aí. Sim. O pastor é quase idolatrado. Ajuda-nos, Senhor, livra-nos dos ídolos. Nós amamos. E o queremos. E queremos estar perto, queremos estar junto. Me lembro que quando conheci a igreja, era rústico, nossos cultos eram feitos na garagem da casinha do Parque 10, mas como eu amava aquele lugar. Como amava aquele lugar. E queria fazer qualquer coisa para estar naquele lugar. Qualquer coisa. Chegava muito cedo, o pastor nem tinha acordado, aproveitava tomar o cafezinho, os pães. E depois o culto, como me fazia bem, ouvia, sugava, sorvia cada palavra. E o culto acabava meio-dia, já acabou. Não, pastor, não dá para ir. Às vezes vejo quando prega, em algum momento Deus está usando alguém. Diz, não, já acabou. Eu lembro que algumas vezes, não sei se o senhor sabe disso, dormia no banco só para não sair dali. Ia tomar um lanche, enganava, foi embora. Aí quando fechava a casa, que iam descansar, ficava ali, queria ficar ali. Cheio da presença do Senhor. Ali representava Deus. E o pastor e Manila representavam os anjos do Senhor. Mas quando nós estamos na carne, quando a lepra começa a tomar nosso coração, a primeira coisa que não queremos ver é Deus. E menos ainda o pastor. Sumimos. E olha, querido, tua carne nunca perde a sensibilidade para o que não presta. Nunca vai perder. Convide o carnal para jogar bola, para fazer desporte, para ir no cinema. Convide os jovens carnais para fazer coisas, para pular, para congresso de bagunça. Vão a rodo. Convide os jovens carnais a orar, a consagrar-se, a servir, a amar o pastor, participar das coisas da igreja, ter zelo com as coisas de Deus. Se estão na carne, o interesse é zero, nulo. Há uma completa insensibilidade com o calor das coisas de Deus. Se tua sensibilidade não está mais aí,
se a presença de Deus já não é mais sentida, se a glória de Deus já mais não te cerca, se estar num lugar como esse já não mais te impressiona, algo está errado. Talvez o pastor, teu pastor, que é o sacerdote de Deus sobre tua vida, já tenha até visto isso, já tenha até percebido isso, que algo está errado contigo. Eu fiquei leproso algumas vezes. Amados, não é bom ficar assim. A segunda perda que a lepra dá é a perda da dor. Olha, amados, às vezes por amor à nossa vida, o Senhor permite situações dolorosas na nossa casa, com nossos filhos, com o nosso próprio corpo. Deus permite que você passe por situações dolorosas, provas difíceis, provas duras. E lhe falta tudo, e às vezes até lhe falta pão, lhe falta alegria, e você se deprime, e alguns querem matar-se. Deus permite a dor. Mas por que permite a dor? Porque Ele entendeu que a primeira fase da sensibilidade já tu perdeste. Vou tentar alcançá-lo pelo que ainda tem. Ele ainda talvez responda à dor. Então o Senhor manda provas, e manda doenças, e manda tribulações, angústias, e tira tudo que você tem, porque está tentando te alcançar, porque Ele sabe que talvez pela dor, voltemos-nos a Ele. Eu, quantas vezes atrapalhei a Deus, porque não gosto de ver as ovelhas sofrerem. E como nós ajudamos, quando vemos o menor aperto, já está pastor Valério e pastora Thaísa ajudando, tentando cobrir, que necessidade. Uma vez o Senhor Deus disse: para com isso, porque tu estás me atrapalhando, tu não estás permitindo que eu alcance essas vidas, tu estás fazendo o papel que eu tenho que fazer, tu por acaso és melhor que eu, tu por acaso tem mais bondade que eu. Deus falou comigo assim: para de atrapalhar, deixe, sou eu que estou provendo isso na vida deles, porque já não sentem mais minha glória, não sentem meu calor, não sabem mais o que é ser frio, são uma pedra de gelo e nem percebem isso. Eu estou tentando alcançá-los pela dor. E alguns, tão pouco pela dor vem. A última coisa que se perde é a vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Tem misericórdia da nossa vida. Amado, preze sua sensibilidade. Preze seu temor a Deus. Isso mostra que tu estás vivo e sadio. Preze. Alegre-se quando tu estiveres honrando aos servos do Senhor e amando o teu pastor. Dê graças ao Senhor, eu estou sensível, sinto a pele, não estou leproso. Preze o respeito pela casa do Senhor. Quando tu estiveres num lugar como esse, saiba, a glória de Deus está aqui. O Deus do céu está aqui. Deves entrar aqui como quem entra na presença do maior dos reis. Com temor, com tremor. Quando fores ao culto em tua igreja, saiba, tu não estás indo a encontrar-se com o Putin ou com dos Estados Unidos, Trump. Não, tu não estás indo encontrar-se com nenhum desses homens pequenos. Tu estás indo encontrar-se com Deus. Saiba como se porta diante dele. Essa sensibilidade é algo que o leproso perde, e ele se torna irreverente. E aí o leproso senta-se aí e começa com o Facebook, para ver se a pregação demora menos a passar. E aí senta-se aí e começa a bater papo. Hoje estavam meus meninos: pai, deixa ficar com os primos no culto, porque faz tempo que não vemos.
E eu disse a um deles: conheço tuas obras. Eu disse: não, o culto não é lugar para conversar. O culto não é lugar para estar trocando figurinhas. O culto não é lugar para contar piada, coisas engraçadinhas entre nós. O culto é para estar diante dele. Esse é o lugar do culto. É isso que estamos fazendo aqui. E quando estamos vivos, nós temos reverência. E adoramos a Deus. Falo aos irmãos, não? Como dizer que alguém está sensível quando o louvor está aí rolando e cânticos tão expressivos, com verdades tão profundas para dizer ao Senhor, estão sendo passados aqui, e nós estamos lá. Não, amado. Não sentes a glória de Deus? Não sentes que está aqui o Senhor? Porque se sentes, rocha é o Senhor. Aleluia, Cristo, minha rocha. Tu és o Senhor. Tu estás aqui, tu me amas. Tu queres estar comigo. Oh Deus, que bom sentir tua glória. Que bom sentir tua presença. Sentir tua glória. Sentir que tu estás aqui, é saber que estou vivo. É saber que a lepra foi controlada. Ela não dominou o meu ser. Eu estou sentindo. A lepra é uma doença de sensibilidade. Ajuda-nos, Senhor. As lesões. Pastor, é porque é tanta coisa a falar? Em Brasília falei 4 semanas sobre isso, acho. Por causa das coisas, né? Mas tentei resumir para não tomar muito tempo. A primeira lesão, a mais comum da lepra, é a lesão inchada. Eu tinha as imagens aí, não sei se... Há um rosto aí com algumas dessas lesões, se alguém puder passar, não sei se tem aí, tem? Sim, mostre, por favor. Não são feias, eu escolhi as melhores. Sim, não são tão feias. Esse é um paciente que morreu assim. Veja os tubérculos. Pode passar, já há alguns vomitando, por favor. Os tubérculos deformantes, eles incham, aumentam o tamanho das coisas. Deus disse: Arão, tu tens que saber reconhecer um leproso, tu tens que saber reconhecer as lesões do leproso. E a lesão inchada fala de soberba, fala de arrogância. O inchaço fala de falsidade, fala de petulância, fala de... O nariz deformado do leproso é um nariz grande, que passou do ponto, um nariz que quis ser mais do que ele foi projetado para ser, e ficou horrível por causa disso. Disse: Arão, tu tens que saber reconhecer um leproso. Ele é petulante, ele é arrogante, ele é soberbo, e ele não admitirá que está doente. Ele te xingará. Ele vai dizer que tu estás errado. Ele vai dizer que tu estás exagerando. Ele vai lembrar todos os teus erros que ele conhece, todo o teu passado, para justificar-se e dizer que está tudo bem com ele. Ele é petulante. O leproso é arrogante. Ele não admite que está doente. Ele é soberbo. Adão foi soberbo com Deus. Caim foi soberbo com Deus. Lembro-me quando li a primeira vez aquele texto e disse: Deus, por que descaiu o teu semblante a Caim? Como Caim tratava a Deus. Por acaso sou guarda de meu irmão? Que tem a ver com a vida dele? Isso é problema teu. Tu que és o guarda de Israel, tu deverias estar cuidando da vida dele, e não é problema meu. O leproso é arrogante. Ele destrata o pastor, ele destrata todos. Ele é soberbo e não admite seu erro. Trate com o leproso e tu vais te arriscar a ser muito mal compreendido. Ele vai te destruir, ele vai retribuir, ele vai falar mal de ti. Olhe, pastores,
eu sou médico por profissão, mas tu tens o dever de saber reconhecer a lepra na vida das ovelhas a quem Deus te confiou cuidar. Reconhecer, fazer o diagnóstico e tratar. E o tratamento não é feito por ti, é feito por Deus. Já chego lá. Nenhum arrogante, nenhum soberbo pode dizer que está são diante do Senhor. Como Deus detesta a soberba, diz: resiste ao soberbo. Eu me lembro quando era residente, e vou contar-lhe a história, né? Quando eu disse que fui leproso, eu já tive todos esses estágios, amados. E graças a Deus, porque já os tive, e o pastor cuidou deles todos, coitado. Aleluia. Cuidou de todos, eu tive todas as lesões possíveis. Eu fui um multibacilar, virchoviano. Tive todas. Eu não sei quão leproso está você, mas eu conheço bem a doença. A lesão brilha, sabia? Ela brilha. Ela é brilhosa. Tem a outra lesão aí? Essa não vomita. Bom, essa mais ou menos. O nariz que deveria ser pequeno e é grande demais por causa da lepra. O outro, próxima, outra. Olha como brilha a lesão. Disse Deus a Arão: tu tens que reconhecer esse brilho. Próxima. Parece que é um clarão, né? Passa a próxima. Olha como brilha. Próxima. Brilha. Quando tu vires um homem, Arão, que não abre mão de brilhar, de estar acima dos outros, cuide a lepra, disse Deus. Vou acelerar, como disse Balaão. Vou correr. Cuide a lepra. Quando tu vires um homem que não consegue esperar que Deus o levante, mas faz das tripas coração para que ele consiga ser levantado, quebrando todos os protocolos e princípios para alcançar lugares altos, diga a ele, essa busca por brilho é lepra. Quando começamos a obra em Brasília, a obra de Brasília hoje cresceu, está bonita, mas não sabem os irmãos quantas vezes esteve para morrer. Quantas vezes Satanás agolpeou na base. Quantas vezes trouxe do inferno veneno para destruir a obra. Diz a palavra que a lepra se contrai pela boca. Lembro de uma situação em que um moço fez muito mal à igreja. Porque o moço não entendia como Deus poderia ou podia estar levantando uma obra por intermédio de um ser como eu e minha esposa, por este homem. E não conseguia entender isso. Então, essa pessoa começou a falar com todos os amados, trazendo-os para perto de si, dizendo: esse moço está errado, eu estou certo. Essa condução da igreja está errada. Veja, olhe o que faz, veja como é a vida, veja aquilo outro. Observe a conduta, veja, é um exagero a palavra, dura demais, não é necessário tudo isso. Deus é um Deus bondoso, de graça e misericórdia. A graça e misericórdia de fato são do Senhor, mas não a leviandade. Deus não é leviano. Então esse moço começou a disseminar isso na igreja. E todos começaram a perder a sensibilidade. Todos começaram a murchar. Todos começaram a mandar mensagens estranhas pelo celular. Todos começaram a, estranhamente, perder o temor, a reverência com as coisas do Senhor. Uma vez um disse que não precisa, disse assim, Valério, porque já não me chamavam mais pastor. Sim. Valério, já não era mais pastor Valério, era Valério, porque o moço disse que eu ainda tinha que muitos anos provar que era pastor, então não era digno de ser chamado pastor. Chegou esse moço e disse: Valério, diga ao Martim, assim,
Diga ao Martim que meu pai mandou dizer isso, isso, isso. Eu disse, como é que é? Tudo bem, Valério passa, eu não sou nada, mas escute, você quer que eu diga ao pastor Martim isso, isso, isso? Sim, sim, quero que diga ao pastor Martim isso, isso, isso. Vi que todos estavam doentes, as pessoas adoeceram. Vamos abrir a Bíblia rapidamente em 2 Samuel, capítulo 15. Segundo Samuel, capítulo 15, 4 a 6. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e pegando nele o beijava. Assim fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Desse modo, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Absalão era um homem leproso, era filho de Davi, mas queria o trono, queria o lugar de Davi. E amado, só sobe ao trono diante de Deus aquele que Deus coloca lá. Nada que possamos fazer, nada que façamos nos colocará 1 milímetro mais alto diante dele, se ele não quiser. E Absalão seduzia, via os inflamados, qualquer que tinha qualquer problema com o pastor, com a liderança, e os procurava e dava atenção às suas queixas contra a liderança, contra o rei Davi. E fazendo isso, diz a palavra, prostituía, comprava, roubava o coração dos filhos de Israel. Quantas vezes em Brasília nós vivemos esse momento, em que pela boca, pela saliva, leprosos contaminavam outros, trazendo e semeando doença, trazendo insensibilidade, morte. E como Deus teve que tratar com tantos. E chorávamos, orávamos, quantas vezes oramos, choramos por aqueles que vimos que tinham lesões. Eu já estou terminando. Cuide com a lepra, e cuide com quem está leproso. Você também deve saber ver, reconhecer leprosos. Afaste-se deles, o próximo leproso será você. O próximo será você. Então disse o Senhor: Arão, olha a lesão, observe ela e diagnostique e trate. Como tratava o sacerdote? Bom, devia dizer assim: olhava a lesão e via, é uma lesão branca, está sem sensibilidade, não tenho certeza se é lepra, então encerra-o por 7 dias e depois reavalia ele. Às vezes nós recebemos e conversamos com irmãos que estão passando por lutas, por problemas, estão mal espiritualmente, mas isso ainda não é lepra inveterada, isso ainda não tomou seu coração, ainda há remédio, ainda há restauração. Então disse Arão, tu tens que saber olhar quando a lepra ainda não é profunda. Se ela for superficial, se tu olhares e ver que uma dose de oração, jejum, uma dose de busca de Deus, há esperança para essa pessoa, vamos orar, vamos jejuar, vamos separar você, vamos te consagrar, vamos te separar por um tempo. Toma um tempo com Ele. 7 dias significa o tempo perfeito de Deus. Deus pode fazer uma obra perfeita aí. Deus pode trabalhar nessa vida. Não passe a mão na cabeça do pecador. Não diga a ele que a lepra que ele tem é micose. Mas diga a ele, o que você tem é grave, precisa ser consertado. Vamos orar, vamos crer. E se ele te ouvir, no tempo de Deus, ele vai se arrepender e vai voltar contigo. E quando ele voltar, vai voltar quebrantado, vai voltar arrependido, vai voltar com outra cabeça, vai voltar com outro rosto, vai voltar respeitando a ti, humilde,
vai voltar com outro comportamento, então tu olharás e vais ver que a lesão melhorou. Dá mais 7 dias a ele. E espera, e se a lesão ficou escura, ou seja, se o pecado se foi, então diga, troca tuas vestes, tu estás reintegrado ao corpo, tu podes estar com todos e ter comunhão com todos, porque o Senhor te curou. Mas se quando voltar o homem a ser examinado por ti, tu vires que a lesão é profunda, ou seja, que está arraigado no coração dele, ele não se arrepende, não muda, não quer saber de mudar, o rosto é o mesmo, a lesão está muito aprofundada para ser arrancada, então manda-o a Deus, entrega-o ao Senhor, porque essa é a única esperança que lhe resta. E o leproso nessa condição tinha que ir a Deus e esperar de Deus um milagre. Graças ao Senhor, pastor nunca precisou entregar-me a Deus. Já me viu várias vezes leproso. Mas Deus, em seu tempo, em algum momento, curava a lesão. E voltava com o rabinho abanando e pedia perdão e tudo ficava bem. Não como Glaucio, não. Mas sempre foi mais custoso pedir perdão. Mas vinha, pedia perdão, e o pastor olhava, dava uma cheirada, disse, diminuiu a lesão. Está melhor um pouquinho, vamos dar um tempo. A irmã Nila sempre abraçava, não queria nem saber. Não, Martim está ótimo. Esperar mais 7 dias, diz a palavra. Vou dar um tempo, vou deixar ele aí. E vou esperar ver se de fato mudou. Em alguma convenção, Deus sempre... A esperança do leproso é Deus. A esperança do leproso não é o pastor. A esperança do leproso não é o sacerdote. Por isso disse Deus ao sacerdote, tu só vais diagnosticar. Quem vai curar sou eu. Eu vou operar nele. Eu vou curá-lo. Eu vou fazer isso. E Deus sempre me curou. E a tantos aqui sempre curou. Graças a Deus... porque nunca me entregou a que a lesão tomasse meu coração, e me tornasse um rebelde obstinado, e me tornasse um leproso inveterado, e me tornasse alguém que começa a se convencer de que está certo, fazendo tudo errado. O Senhor sempre nos livrou de tudo isso. E disse Deus, mas se tu vires que a lepra é profunda, tu estás aí anos e anos, Arão, trabalhando com essa vida. Anos e não volta a sensibilidade. Cada vez pior, cada vez pior. E quantas convenções, e quantos cultos, e quanta ministração, e quanto ensino, e quanta palavra, e nada muda. Continua o mesmo. Declara-o imundo, entrega-o a Deus. E Deus vai julgar aquela vida. Em Brasília, Deus julgou muitos leprosos. Muitos. E ainda hoje julga. Na missão cristã em Lim, Deus precisa julgar leprosos. Mas Deus não julga os leprosos para destruí-los. Deus julga os leprosos para curá-los. Deus recebe o leproso arrependido e os cura. O inveterado está condenado a morrer na sua enfermidade, mas o arrependido encontrará a cura da parte do Senhor. Se há algum leproso em nosso meio, eu não sei se há, queria lhe dizer que o Senhor Jesus que cura a lepra está aqui. O Senhor Jesus que tem poder para sarar a mais profunda lepra está aqui. Eu queria encerrar com um texto rápido, ler Marcos, capítulo 1. (40 e 41), vamos ler e terminamos. Marcos, capítulo 1. (40 e 41). E veio a ele um leproso, que de joelhos lhe rogava,
dizendo: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, profundamente compadecido dele, estendeu-lhe a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Amado, há cura para a lepra, mas há uma exigência de Deus a quem quer que queira ser curado dela. Tu deves vir a Ele de joelhos, tu deves vir a Ele prostrado, tu deves vir a Ele humilde, tu deves vir a Ele reconhecedor de que és leproso. Esse moço que veio ao Senhor Jesus era leproso na pele, mas seu coração já havia sido curado por Deus. E o coração curado provocou a atitude correta, e ele veio ao Senhor, e ao vir ao Senhor com a atitude correta, provocou no coração de Deus uma profunda compaixão. O Deus que é tardio em irar-se, longânimo, misericordioso, que se dói do castigo, que não tem prazer em nos fazer mal ou nos trazer punição ou castigo. Esse Deus, esse Jesus, que é a expressão maior dele, Ele pode lhe curar. E se tu vieres com a posição correta diante dele, Ele se compadecerá profundamente de ti, porque essa é a sua natureza. E tu serás curado hoje. E tu serás curado hoje. Queremos ser curados. Queremos ser curados. Pastor Martim.